Seguinte, meu povo, vamos falar um pouquinho aqui sobre as alturas de parede, tá? A gente falou na aula passada sobre paredes, mas a gente não falou algumas coisas secundárias, né? Outras coisas sobre parede. Então você já sabe que para colocar uma parede você vai colocar o comando lá, vai colocar uma espessura, um tamanho, tá? Enfim, no caso aqui a gente vai estar falando sobre a parede básica, né? Olha lá, ó. Parede básica, né? Ó, como coloca uma parede, posso alterar aqui com as cotas intermediárias e tal. Já falamos sobre isso. Porém, não falamos sobre as alturas, né? Se você perceber aqui, ó, dentro de um projeto, nós temos alturas diferentes que a gente pode configurar num projeto, tá? Vamos entender primeiro como que funcionam as paredes. Olha só, toda parede que tu cria, ela vai ter aqui, ó, vamos tirar aqui um cortezinho bacana para vocês entenderem, ó. A gente vai ter um nível de base, tá? Que aqui no caso só tá oculto esse, vamos dar um Z aqui, tá oculto esse nível aqui, ó. Olha lá, ó, tá? Então, ó, nós temos os níveis, tá? Então, ó, toda a parede, vamos puxar aqui do ladinho, vocês vão entender legal, ó. Toda a paredinha, ó, vai ter uma altura base, tá? Um início e um fim, né? Então, um eixo inicial, um eixo final, digamos assim. Deve ter outros nomes, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Mas, tudo que a gente cria vai ter um início e um fim, tá? De altura, beleza? O que é interessante você entender nesse aspecto aqui? Vamos parar para pensar junto nesse momento, tá? Esses níveis, o Revit geralmente já tem criado, tá? E você pode alterar esses itens, tá? Beleza? Então é importante a gente entender sobre níveis e eu já fiz uma aula separada só sobre níveis aqui, tá? Mas basicamente você precisa entender que a gente pode alterar os níveis e essas alturas, tá? Mas vamos pensar que está restringido a níveis. Vamos lá. Cada parede que a gente cria, tá? Ó, quando a gente seleciona ela, aqui nós temos aqui, ó, ao lado, ó, vamos focar aqui em propriedades. Nós temos a restrição da base e nós temos a restrição superior, tá? Então vamos pensar, restrição da base é isso aqui, tá? Ó, que eu tô com o mouse. E restrição superior, porque eu tô com o mouse aqui em cima. Certo? Então, olha só que interessante, ó. Restrição da base, pavimento, tá? E a gente tem restrição superior, segundo pavimento. O que é importante tu entender? Cada parede que a gente tem sempre vai ter que sair de algum lugar, tá? Então, na restrição da base, sempre vai ter que estar relacionado a algum lugar em específico, tá? Algum lugar específico ele vai ter que estar relacionado aqui. Tá? Enquanto as paredes em si, tá? Aqui a gente tem a opção de colocar, por exemplo, aqui para outros pavimentos, e você pode colocar para mais de um pavimento, ou você pode simplesmente colocar uma altura específica. Então, se eu quero uma mureta de 50 centímetros, você coloca não conectado e você vai aplicar aqui em altura desconectada, altura respectiva. Quero 1 metro, eu vou colocar aqui, certo? Beleza, bacana, né? Então, só para a gente recapitular, a gente tem a restrição da base, restrição superior, e a restrição superior nós temos essas duas opções de deslocamento, né? Que é anexar ela a um nível ou desconectar e colocar uma altura separada, tá bom? Por exemplo, ó, eu posso manter ela aqui com 3 igual a outra, colocando a altura desconectada. Olha lá a diferença quando eu pego uma dessas. Olha aqui, ó, tá? E aí você já vai ver que eu selecionei uma parede desse projeto e vai perceber que eu tenho outras características, tá? Porque além dessa configuração, por que a gente está com um projeto do lado aqui fazendo isso aqui? Justamente para a gente entender que na prática a gente tem algumas características mais específicas, né? Então aqui, ó, olha quando eu seleciono essa parede, o que está acontecendo aqui, ó? Nós temos deslocamento da base e deslocamento superior. Sabe por quê? Porque dentro de um projeto nós temos várias alturas e nós temos diversas configurações de acordo com a necessidade que a gente tem de um projeto. Então, ó, se por exemplo você pegar aqui essa sacada, por exemplo, ó, você vai perceber aqui, ó, que ela simplesmente tem um deslocamento de -15 e uma altura de -20. Por quê? Eu usei nesse projeto como configuração as paredes, as vigas como paredes, tá? Então, as vigas ficam dentro dessas paredes, entendeu? Então, vamos parar para pensar o seguinte. Se eu quiser configurar uma parede, tá, com essa altura diferente, negativa, como que a gente faz?
Vamos supor aqui, ó, se você perceber aqui nesse projeto, tá? Olha lá, nós temos a parede, ó, ela abraçando o piso. No caso aqui, ó, a parede vem de baixo para cima. Então ela tem um deslocamento de menos 15. Como que a gente faz isso? Olha só, nós vamos selecionar, vai estar restrito ao projeto e nós vamos colocar aqui menos 15. Olha lá, entendeu? Olha que interessante. Ela vai deslocar menos 15 e ela vai ficar com 3 no final. 3 metros na altura desconectada. Se eu colocar aqui, ó, para o segundo pavimento, ó, você vai ver que ela vai ficar na menos 15 e porém na altura focada, alinhada com o segundo pavimento. Isso é bem importante. Essa é a importância de não estar, por exemplo, todas as paredes com a altura desconectada, tá? Mas isso vai acontecer com situações que a gente encontra num projeto em si. Beleza? Isso é muito importante para a gente entender e esmiuçar paredes, tá? Entender legal esse conceito na prática de como que a gente aplica, tá bom? Da mesma forma que a gente pode deixar isso aqui bloqueado e, por exemplo, aqui, ó, eu quero que fique bloqueado, mas eu quero que fique em uma altura diferente. Então, eu posso deslocar deixando essa restrição bloqueada. É como se eu estivesse colocando um cadeadinho aqui, tá? E dizendo assim, ó, ela vai ter menos 30, mas eu quero relacionar todas as paredes desse pavimento com o segundo pavimento, entendeu? Eu não uso muito essa opção, tá? Então, eu evito usar essa opção. Então, só para a gente colocar na prática aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer uma mureta aqui, ó, de ponto 50, ó. Olha lá que interessante, ó, tá? E ela está desconectada aqui. Vamos supor que a gente queira fazer nesse projeto aqui, em vez da gente colocar aqui, ó, guarda-corpo, a gente quer colocar uma mureta de parede, né? Então é o seguinte, vamos supor que essa parede, ela fique com 1 metro de altura. Então a gente vai ter que considerar aqui, ó, 1 metro mais ponto 15. Então, ó, 1,15 de altura. Por quê? Ela vai ficar com 15 para baixo do nível e mais 1 metro para fechar esse 1 metro. Tá bom? Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Quando a gente tem uma parede igual, a gente pode usar algum comando aí que vai ajudar? Olha, tem várias formas. Vou passar uma aqui bem legal, tá? Uma delas é o comando de alinhar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar essa face e simplesmente clicar aqui para alinhar a outra face, tá? Então, olha que interessante. Eu pego a mesma configuração de alinhamento, tá? Ou a gente tem uma outra forma de fazer, que é muito interessante aqui falando sobre alturas. Nós temos o comando MA, ou aqui, ó, igualar propriedades de tipo. Então, eu vou selecionar a parede que está configurada e eu vou selecionar a segunda parede. Olha lá o que vai acontecer. Tá bom? Então, essa é mais uma configuração. Beleza? Falando dessa aba aqui, a gente esmiuçou em alguns minutos aqui bem legal essa ideia, tá? Importante entender que as alturas, pessoal, olha só. O Revit, ele já entende, tá? Ó, o que está em vista e o que está em corte. Como que a gente sabe o que está acontecendo aqui no projeto? Através do esquema de faixa da vista, tá? Então, é aqui no plano de corte que está delimitado essa informação, tá? Essa informação que a gente tem no projeto falando sobre plano de corte e essa divisão. Por exemplo, se eu colocar aqui 1 metro, olha o que vai acontecer, ó. Essa parede, vamos colocar aqui 90, perdão. Olha lá, ó. Xarope? Vamos ver. Ah, tá. É que aqui tem uma outra explicação também. Quer ver? Ó. Não. Será que tem alguma outra configuração aqui? Profundidade da vista. Ilimitada. Vamos ver? Vamos colocar aqui ponto 50. Acho que tem a ver com o topo, tá? Vamos colocar aqui. Acho que tem a ver com o topo aqui. Enfim, vamos falar sobre isso aqui de forma separada depois, tá? Tá bom demais para vocês entenderem de início, tá bom? Mas só para vocês entenderem que a gente tem essas configurações de restrição para trabalhar, tá bom? Então aproveita, aplica aí nos seus projetos, porque tem muita ferramenta bacana aí que a gente vai falar no futuro também, tá? E eu vou falar mais sobre essa faixa da vista só numa aula em específico, que vale a gente esmiuçar aqui, abrir mais, porque aí a gente vai falar sobre essas questões da vista de planta aqui,
tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Tem conteúdos aqui todos os dias para vocês estudarem aqui. Tem muito conteúdo bacana para vocês estudarem aqui e acompanharem. Muito conteúdo bacana, tá? A gente está na última semana da promoção do meu pacote número 5 de blocos de Revit. Então aproveita aí, que é o último dia dessa promoção, que tá bem bacana para vocês aí, com 70% de desconto, tá bom? É só acessar o link da descrição do perfil aqui, tá? Você também pode acompanhar aqui o meu Instagram aqui, blocos de Revit, também pode acompanhar aqui também, a gente tem um monte de conteúdo, pode ver as renderizações do bloco Inkscape, depoimentos dos alunos, certo? Renders Revit e tal. Vocês também podem acompanhar aqui Arquiteto Felipe lá no Instagram, também super bacana para vocês acompanharem. Vocês podem me seguir também no Facebook, tá? Vocês podem me seguir aqui no Facebook, tá bem bacana também, certo? Felipe Timbó Arquitetura. E vocês podem seguir a gente também pelo Twitter, tá? Então também bem bacana, certo? Você também pode adquirir meus materiais, tá? Pessoal, esse aqui é o meu curso de Revit para interiores, 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos, tá? Tem o meu curso externo de Revit, 15 horas de aula, 15 aulas, tá? Nós temos o curso de Inkscape também, com 6 horas de aula, 6 aulas de render. E nós temos também o meu curso de Revit para interiores com 13 aulas, 3 horas de aula, certo? Nós também temos os blocos de Revit, esse aqui é o pacote número 1, esse aqui é o pacote número 2, tá? Tudo tem review completo no canal. Esse aqui é o meu pacote número 3, esse aqui é o pacote número 4, esse aqui é o pacote 5 da promoção, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias. Pacote número 6 com outros tipos de famílias, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias. Pacote 7 com 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias. E o pacote 8 com 100 humanizações de alto nível de qualidade. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.